Oi, eu sou a Jéssica, tenho 31 anos, sou back-office aqui na Iniciativa FIS, sou mãe do Benício, de 11 anos, e do Eric, de 10 anos, e estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência nesse mês do aleitamento materno. O meu contato com o Benício foi a coisa mais intensa que eu já vivi na minha vida. Foi parto humanizado e é muito estranho ainda lembrar, porque eu revivo esse momento sempre. Eu falo que ele foi o bebê mais lindo que eu já vi na vida. E ele, assim que ele saiu, ele imediatamente veio pro meu peito e ele foi amamentado, ele teve esse primeiro contato imediato. E é isso, foi bem intenso. Eu sempre quis ser mãe e o relato de parto da minha mãe sempre foi uma coisa bem traumática, assim. O parto do meu irmão mais velho foi traumático e o meu parto foi traumático. Ela desenvolveu obesidade mórbida e diabetes gestacional, enfim, foram lembranças traumáticas para ela que eu não queria ter para mim. Então, esse assunto de maternidade sempre foi algo muito gritante para mim. E no momento que eu descobri que eu estava grávida, eu quis fazer tudo diferente de todas as informações que eu tinha. Nesse ano estava sendo produzido um documentário sobre parto. E foi a partir dele que eu comecei a pesquisar mais, entrar em comunidades sobre maternidade, sobre amamentação, sobre parto. E aí eu descobri termos como violência obstétrica, que eu não tinha acesso, assim como a minha mãe com certeza não tinha acesso a isso. E descobri sobre o aleitamento, a livre demanda, a importância da amamentação. E foi a partir desse documentário e foi a partir do momento imediato que eu soube que estava grávida, eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu acho que é uma coisa que está muito enraizada. Na verdade, a amamentação ainda é um tabu, ao meu ver, para muitas pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, mãe que não pode não pode amamentar o filho tranquilamente por situações que eu passei, por exemplo. A princípio, eu não me cobria para poder amamentar o meu filho. E aí a minha mãe chegou um dia para mim, meu pai estava na sala, aí ela falou assim, cobre. Então, por que cobre? Eu vou almoçar, eu não preciso cobrir o meu rosto para almoçar. Por que o meu filho está comendo e eu tenho que cobrir o meu filho com o meu pai na sala? E era um bebê recém-nascido, ele só dependia do meu peito. Então, conforme a criança vai crescendo e tem a introdução alimentar, fica pior ainda. Porque aí as pessoas já começam com os comentários assim, mas ele já está grande, não precisa do seu peito. Só que no mínimo é até 2 anos a orientação. Então, por que ele não precisa? Ele ainda continua precisando, ainda tem coisa aqui que ele precisa sim. Então, eu acho que é uma coisa que está muito enraizada e eu não vejo ainda que esteja próximo de acabar. E é bem triste isso, é muito triste na realidade, porque é um momento de conexão ali seu com seu filho, é um momento muito importante, mas que ainda, por algumas pessoas, acaba indo para um viés muito pesado e acaba ficando um assunto sexualizado que não deveria. Então eu acho que assim, é da cabeça de cada um tinha que trabalhar isso dentro de si. Eu acho que a partir do momento que você toma um baque, eu acho que independente do assunto, né? Você tomou aquele baque de eu tenho que tampar, então foi automático. Em todo momento eu tampava, para qualquer canto eu tampava, podia estar eu e ele sozinho, eu tampava. Eu acho que só precisa você tomar o baque uma vez. Foi necessário só a primeira vez e aí eu não passei mais porque eu não fiz mais. Foi muito pouco. Eu acho que o meu irmão foi muito pouco, eu não cheguei a pegar, porque eu tive problemas assim que eu nasci, eu peguei infecção hospitalar e aí eu não fui amamentada. Eu acho que veio muito lá de trás, assim. A minha mãe já foi mãe mais velha, ela me teve com mais de 30 anos. Ela cresceu na ditadura, era uma realidade completamente diferente. Então já vem enraizado de muito lá atrás. Eu não acho que tenha sido proposital, eu acho que está enraizado. Faz parte dela, é o pensamento dela e aí ela só expôs. E até o espaço de amamentação geralmente é no fraldário, é próximo ao banheiro. Você não pega o seu prato de comida e vai pro banheiro comer. Por que você vai pegar o seu neném e vai levar pro fraldário? Quando tem. Por que você vai levar o neném pro fraldário que fica do lado do banheiro ou dentro do banheiro, porque ali é o espaço de amamentar? Ainda é muito complicado, assim. Na verdade, o Benício acabou sendo um pouco prejudicado, né? Porque eu engravidei do Eric, o Benício tinha 5 para 6 meses. E aí o Benício mamou até uns 8 meses só. O Eric mamou até 2 meses e meio. E na verdade eu teria dado mais, mas aí ele começou a rejeitar e logo depois ele foi pra creche. E de diferente, assim, o Benício ele nunca me deu muito trabalho, né? Ele teve a pega imediata, ele mamava muito. O problema era o cansaço mesmo, o meu cansaço. Porque ele não tinha horário para mamar, sempre foi livre demanda e ele mamava muito. E aí não dá para dormir, é a privação do sono, é a roupa suja. E aí o neném acaba mamando muito, ele gofa, te suja toda, enfim, eram esses os desafios. E o do Eric, ele nasceu prematuro. Então, pra mim, se eu pudesse ter uma redoma e colocar ele dentro, ele ia ficar ali, ele e pronto. E aí eu tinha todo um cuidado
não maior, mas eu acho que era, sei lá, eu não sei, uma culpa, não sei, porque ele nasceu prematuro e teve um momento que eu tive esse pensamento. Então eu queria que fosse mais, assim, o que eu não pude dar para o Benício, porque eu acabei engravidando. Eu queria dar mais pro Eric, então ele mamou mais. Era um tempo ali de mais qualidade, porque eu já tinha entendido essa questão da conexão e tudo mais, e da entrega e daquele momento ser meu e dele. Então eu acho que com qualidade eu pude amamentar melhor o Eric. Assim, tem momentos que é aquilo, na volta ao trabalho, acabou a licença maternidade. E aí tem essas questões de o peito fica duro, e aí tem o sentimento de culpa, assim, eu tô aqui no trabalho, eu tive que voltar a trabalhar e meu filho estaria mamando agora. E eu tô tendo que ir lá no banheiro para esvaziar meu peito e ele não tá aqui. Então são esses os sentimentos, mas dificuldade eu não tive. Eles tiveram a pega certa, eles mamaram muito. Todo mundo brinca que menino mama muito, né? E eles mamaram muito. Mas era mais esse sentimento de culpa. E aí depois vinha a culpa porque eu tava cansada. E às vezes eu não queria acordar para dar mamar, porque eu ia ter que acordar para ir trabalhar. Enfim, são esses os sentimentos que a maioria das mães passam. E eu passei também. Eu acho que 90% das mães, 99% das mães, elas se culpam o tempo inteiro por tudo. E por mais que você dê o seu máximo, você vai se culpar. Era meu mesmo, assim. Principalmente quando meu peito começava a doer, que ele já estava cheio, que eu tinha que me retirar para ir pro banheiro, para poder tirar. Ali era muito. Que aí eu ficava assim, cara, era para ele estar mamando aqui agora. E ele deve estar com fome lá e agora ele tá tomando mamadeira. Por mais que eu deixasse o leite armazenado, por mais que eu soubesse, ele tá ali com a minha mãe, é ela que tá cuidando. Mas sempre veio esse sentimento de culpa. Eu acho que começa ali no apoio. Eu sei que não dá para tirar o meu peito e dá para outra pessoa amamentar o meu filho, eu sei. Principalmente nos primeiros meses ali, sou só eu e ele. Mas eu acho que se você tiver um apoio, já ajuda muito, assim. O pai, ele continua com a rotina dele, ele tem que trabalhar fora, ele tá ali, ele é o provedor. Mas eu acho que se ele acordar e tiver ali, pelo menos na primeira mamada da noite, tô aqui te dando um apoio moral, é aquele apoio moral, eu acho que já conta, sabe? Ou se você já está na fase de armazenar o seu leite e ele se oferecer, ou alguém se oferecer, não, respira aí um pouquinho, eu pego e dou, entendeu? Já começa a facilitar a vida da mãe um pouco ali, entendeu? Bom, não é tão fácil quanto parece. Vão ser momentos únicos, mas às vezes vão ser muito cansativos. Vão ser momentos, às vezes, de choro, porque tiveram vezes que eu amamentei chorando. Mas passa muito rápido. Então, a conexão que é criada ali, aquele momento que você está vivendo, ele vai ficar para sempre. E ele pode ficar para sempre na sua cabeça, de forma positiva, ou só mais um momento que você parou para amamentar o seu filho. Então, faça desse momento o melhor momento de conexão entre vocês dois, porque passa muito rápido. Ontem eu estava reclamando porque acordei de madrugada para dar mamar pro meu filho, e hoje eu estou vendo concurso público para ele já. Então, assim, passa muito rápido. E não espera passar para ficar com saudade daquele momento. Tenha momentos de qualidade com seu filho.